No meu relógio são 20 horas, né? Eu tenho que ter disciplina. No meu relógio são 20 horas, né? Eu tenho que ter disciplina. Eu sou muito a favor da disciplina. Sem disciplina não pode haver progresso. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar nossos pensamentos e façamos uma prece íntima. Que assim seja. Um aviso aqui para vocês. Não será mais permitida aqui a saída da pessoa dizer, vou lá no banheiro. Se for, fica lá mesmo. Eu fico ali batendo papo e tal, enquanto termina a reunião, tá bom? Porque eu sou diabético. Tomo diurético, chamado furosemida, que é parente do Lasix, né? E estou aqui, nunca saí daqui para ir lá embaixo. Isso aqui é uma reunião de muita responsabilidade. Eu já disse isso aqui outras vezes e sempre há necessidade de se repetir. Vocês saem, interrompem um processo. Aqui é diferente. Em outras casas espíritas, isso eu não estou achando que seja bom ou ruim, mas o método lá é aquele. A pessoa senta no escuro, né? E aí, daqui a pouco está recebendo espírita, muita mistificação. Aqui é diferente, vocês são trabalhados e não estão percebendo. E a luz está aí acesa. É a mania de dizer que tem que apagar a luz, tudo bem. Em trabalhos especiais, mas nesse trabalho de incorporação, a pessoa incorpora em qualquer lugar. Pode incorporar na praia até, só de 40 graus. Certo? Então, são trabalhos especiais que devem fazer na penumbra, só isso. Então vocês estão nesse processo, de repente interrompem e vão lá embaixo, aí voltam. Então, quem tiver, quando subir, vocês vão ao banheiro, aí tem 4 banheiros aí embaixo. Aí vocês vão direitinho, tudo certinho, e sobem, né? Elas ficam nesse desce, sobe, isso prejudica o trabalho, tá bem? Eu espero a compreensão de vocês. Então, se a pessoa estiver muito apertada, vai e fica lá mesmo, viu? Lá embaixo. Ou então vai para casa descansar, não é? Pronto. Eu acho que isso eu estou fazendo para preservar a reunião.
E claro, obviamente vocês, não é? Porque tudo tem que ter disciplina. Eu às vezes falo e tal, mas as pessoas, quando eu esqueço, já está tudo degringolado. E as pessoas não têm, não atendem a esses apelos e termina prejudicando. Eu já participei de N reuniões esses tantos anos. Eu fiquei 3 anos lá em Dival, participando de uma reunião mediúnica dia de segunda-feira, aí na Barão de Cotegipe. Entrou, não sai mais, só quando a reunião acaba. 8 horas fechava o portão, não entrava ninguém. As pessoas nem iam. Ou então chegavam perto, 8 horas, não vou nem chegar no portão. Então, isso tudo as pessoas até elogiavam, né? Então, o brasileiro tem por hábito a indisciplina. Sabe onde é? Então, não tem cuidado com aquilo de que ele faz parte, como aqui é a nossa reunião. Então, estou falando isso a bem de vocês todos, certo? Está combinado assim? Então, a pessoa que descer para ir no banheiro, fica lá. Não dizer que fique no banheiro, mas pode ficar aí nesse vão, aí, ou então vão embora. Ou ficam, ou então vão embora, certo? Estamos combinados? Não fiquem chateados, nem abusivos, porque isso é benefício de vocês. E o horário aí embaixo é até 8h15, aí fecha o portão. Ninguém entra mais, seja lá quem for. Só minha mãe, porque já desencarnou, pode passar pelo portão. E os parentes de vocês também, que já desencarnaram. Mas encarnado não entra mesmo. Acabou. É assim que vai ser e está sendo aqui de hora em diante, tá bom? É como tinha médios aqui que tomava ficha aí embaixo, para conhecidos dele ou parentes, que daí iam chegar 9 horas, 9h da noite. Então isso além de ser indisciplina, é desonestidade. Porque, não é isso? Isso é corrupção, que está tomando o lugar de alguém. O sujeito fica lá vendo novela, seja lá o que for, aí depois vem para cá para tomar passe. A doutrinária faz parte do tratamento, não é? E isso daí é indisciplina, isso é falta de educação. Essa é a questão do brasileiro que ele quer levar vantagem em tudo, e não pode, não é assim. Eu estive lá em Nova York, tem 350 mil brasileiros lá. Brasileiros que aqui nunca lavariam um prato dentro de casa. Lá está no restaurante lavando pratos. E ele que falte para ver. E ele que quebre um prato, desconta no salário. É assim. Lá brasileiro aprende a ser disciplinado, aqui não. Ele que cheio fora do horário no trabalho. Então é isso. Então, uma grande sociedade, a sociedade como a americana e a sociedade europeia, se constroem pela disciplina, pela observação de horário, não é? De atitude, de posturas. Mas aqui é uma bagunça generalizada, não é ou não é verdade? Eu mesmo, uma vez, eu estava na fila de um banco, numa agência de banco, quando eu olhei assim, estava o gerente lá, me conheceu, ei Bernardo, tudo bem? E eu na fila. Ele, vem cá. Ele disse, aguenta um pouquinho. Venha, traga aí o que você tiver para pagar, assim, alto. Eu digo, não, depois que eu pagar eu vou aí. Porque se eu falo, eu tenho que dar exemplo, você não acha? Eu procuro dar na medida do possível. Quer dizer, eu ia passar na frente de todo mundo, eu lá atrás, isso é justo? Eu agi assim. Olha, as pessoas na vida ficaram surpresas, ficaram olhando para mim assim, não estavam acreditando.
Tá vendo? Porque o normal é o quê? A pessoa passar na frente de todo mundo, é pistolão, né? Prestígio, não é assim? Não funciona assim desse jeito. Então, quando vocês desencarnarem, vocês vão ter que entrar na fila, viu? E ai de quem ultrapassar. E os últimos lá não vão ser os primeiros, não. Os últimos sendo os primeiros é marmelada, porque está lá no fim. E passa na frente de todo mundo é marmelada, não é não? Lá a coisa é diferente, viu, minha gente? Vocês vão para lá indisciplinados, vocês vão ver o que é bom para tosse. Cheguem lá assim. Lá não vai furar fila, não vai ter privilégio, que a cada um segundo as suas obras. Isso funciona lá. Aqui é diferente, mas lá não, viu? Então vocês se disciplinem. Agora, quem tiver aí mais de 6 meses aqui, me procure depois da reunião, tá? Quem tem mais de 6 meses aqui comigo, me procure. Nós estamos precisando de vocês médiuns, já passaram, muitos já passaram pela desobsessão, já passaram pelo trabalho de Júlio, já, não é? Então, nós estamos precisando de médiuns, de domingo, principalmente. E domingo tem vindo muita gente aqui, então nós estamos precisando de médiuns. Porque a gente tem que fazer essa reciclagem, porque muitos médiuns vão embora. E muitas vezes não me dão nem satisfação, sabia? Vou embora, tá, não procuro telefonar, Bernardo, eu estou frequentando um centro mais perto lá de casa, tá, nem procuram dizer isso. Ou então por outros motivos, né? Saem, vou embora, eu não telefono para médium nenhum. Os médios aqui mais velhos são testemunhas disso. Eu nunca peguei o telefone e disse, fulano, por que você não foi ao centro? Por que você não tem ido mais ao centro? O que foi que aconteceu? Eu não digo isso não. Nada disso. Nem contem com isso, porque eu não faço. Se não veio, é porque teve motivo, né? Ou para expressar alguma coisa mais importante, ou então, seja lá o que for, até mesmo doença, eu não telefono. Nada. Podem, quando vocês estiverem trabalhando aí comigo, vocês vão ver isso. Eu deixo o médico à vontade, a fazer o que ele achar que deve, porque na hora, quem vai sofrer não sou eu não, é ele. Né? Eu chamo aqui a atenção, vocês veem que vocês ainda nem começaram a trabalhar aí comigo. Eu já estou chamando a atenção, não é verdade? Então, a maioria que está aí, aliás, todos eles que estão aí, já foram chamados também a atenção. Agora, se não cumprem as normas, o que eu posso fazer? Agora, a mania é ir para outro centro. Né? Vou para outro centro, vai para outro centro e tal. Eu não tenho ciúme de nada, a pessoa pode ir. Tem um centro aí de nosso querido amigo, meu amigo de fé, irmão camarada mesmo, de João Margolo. O pessoal, o Bernardo tem palavras, o que é que eu vou dizer? Eu não tenho negócio de ciumeira comigo não, porque eu tenho um dom que os próprios espíritos ficam até admirados, de fazer médiuns. Se eu quiser eu faço 600 médiuns em um ano. Eu tenho esse dom. Não sabia disso não? Eu tenho. É uma coisa assim, eu mesmo fico admirado. Eu sei fazer médiuns. E bons médiuns. E os grandes médiuns daqui saíram, muitos grandes médiuns daqui saíram, hoje são presidentes de centros aí fora. Está bem onde é? Muitos hoje estão dirigindo instituições espíritas. Outros são grandes palestrantes. Então isso aqui é uma escola. E se a pessoa quer ir embora, ninguém vai impedir. Não fique preocupado que eu não vou tirar. Não, você não deve ir. Não, por favor, nada disso. Ah, Bernardo, eu vou para o centro. Tudo bem, vá, seja feliz. Ah, mas não, eu não estou gostando mais daqui, eu vou embora. Já me disseram isso, eu digo, tudo bem. Então, se você não gosta, tem quem gosta. Vai, pode ir. Nada disso. A pessoa tem que estar aqui de livre, espontânea vontade. Certo? Eu não alicio ninguém. Eu nunca pedi a ninguém de outro centro que viesse para cá. Aliás, ficam até me telefonando, sabe? Bernardo, eu posso trabalhar com você? Eu digo, ainda não, você pode vir. Ah, mas já tem alguns, você vem, vai ficar lá com Júlio, depois de Júlio você vem para cá trabalhar comigo e tudo mais. Tá? Porque eu não estou fazendo questão, né? Aqui é um trabalho de amor, de caridade, mas
quem faz esse trabalho não sou eu, é o médium. Quem sai, não digo lucrando, mas quem sai usufruindo alguma coisa em nível de adiantamento moral, espiritual, é o médium. É um trabalho muito pessoal. E vocês não sabem o benefício desse trabalho. Mais tarde vocês vão ver. É porque ninguém pensa o após-morte, né? O pós-mortem, como dizem os latinos. Vocês vão ver os benefícios. Ninguém investe para depois da morte, já repararam? Ninguém se prepara para o depois da desencarnação. Vocês veem alguém preparando alguém para isso? As pessoas se preparam para aqui, para viver aqui. Agora precisa preparar para viver lá, porque nós vamos inevitavelmente viver lá. Tá vendo? Todos nós. Sem exceção. É uma regra que não há exceção. A morte. Não é? Não é isso? Uhum. Tem. Você que disse que não sente nada. Olha, mas receber espírito não quer. Olha, se Kardec, todos são médiuns e nem todos recebem espírito, todos são médiuns. Receber espírito não é um requisito. Por exemplo, vocês já viram falar em médiuns de apoio? Kardec fala no livro dos médiuns, de médiuns que não se manifestam, mas ajudam os outros a se manifestar. Isso tem aqui. E é provável que você seja um desses. Agora, tem gente aqui, por exemplo, Dulce. Quem conhece a Dulce é uma médium extraordinária. Mas é mesmo. Não tem por onde correr. Às vezes, Bernardo faz uma atração porque o médium não quer botar ele em situação difícil, aí se recupera. Não, pessoas estranhas que nunca estiveram aqui. Eu pego Dulce, eu atraio esse espírito, ele atrai mesmo. A pessoa fica boa. Mas Dulce levou 7 anos dizendo para mim: Bernardo, eu não sou médium de incorporação, eu nunca vou incorporar. Quantos anos já tem aqui? Uns 14 anos ou 15 anos. Levo 7 sem sentir nada, absolutamente nada. Então, por quê? Porque a mediunidade precisa ser reestudada. Eu estava falando isso aqui, aí dentro. A mediunidade precisa ser reestudada. Nós não sabemos praticamente nada, porque cada indivíduo é um indivíduo. Cada médium é um médium. Ô, Cristiane, fecha aí essa porta, pá. Aí, isso. Ora, não, peraí. Se você não voltar, você não vai entrar mais aqui. Porque aquilo ali não é para classificar o médium, de médium, não. Fulano é médium. Sabe o que é isso? Isso é. Já ouvi falar numa coisa chamada organização. Já viu outra coisa chamada disciplina? Então é por aí, viu? Porque quantos órgãos, olha, porque o salão é enorme. Às vezes nós temos 80, 90, 100 médios aí dentro trabalhando, que ninguém faz isso no mundo, só eu. E todos trabalham ali numa boa, não há tumulto, não há confusão, não tem nada. Eu controlo tudo com os espíritos. Eu estou sentado ali, eu estou ali controlando toda a reunião. Nunca houve bagunça, então resultado. Já 4 ou 5 pessoas que se diziam médiuns foram
né, flagradas aí dentro, querendo dar passe. Ou por quê? Por causa do problema do crachá. Então vocês não vêm com crachá. Eu estou tolerando devagar, tanto os médicos quanto vocês, mas um dia, de surpresa, eu digo, só entra quem tiver com crachá. Fica lá na porta, no portão. Tem crachá? Tem. Não tem? Volta. Aí vai se aborrecer, vai chatear, vai embora, já vai tarde. Eu estou pouco me lixando, tá bom? Eu não corro atrás de médium. Os médicos que correm atrás da sua consciência. Vocês pensaram que ia dizer que atrás de mim, né? Não é? Então eu estou pouco me lixando para médium. Se quer trabalhar, está aqui o lugar para você trabalhar. Agora, se você não quer, não tem problema. Tem quem queira. E está assim, ó. Se não, eu recebo telefonema, que eu tenho uma empregada, né, que eu moro sozinho, quer dizer, eu e os espíritos. Ela disse, mas eu não aguento mais daquele telefone, não aguento mais. São pessoas pedindo para vir para cá, para trabalhar. Vocês têm essa oportunidade, porque modéstia inclusa, vocês não vão encontrar esses estudos em centro nenhum. Desculpe, não estou menosprezando os outros centros, mas esse tipo de estudo aqui vocês não vão encontrar, não. Vocês vão encontrar Nosso Lar, não sei o que lá, PPP, romance, essas bobagens, mas aqui é coisa séria. Olha, por exemplo, isso aqui, o cemitério de Père Lachaise. Vocês já viram falar no cemitério de Père Lachaise? Lembra o quê? O que é que tem lá? O túmulo de quem? De Allan Kardec, mas tem gente que não sabe aí, viu? Esse trabalho aqui, essa monografia, não é a fotografia, aqui tem fotografia não, até a página aqui, ó. Esse material eu colhi lá em Paris. Isso aqui não tem em nenhuma parte do Brasil, sabia dessa? Eu peguei na Biblioteca Nacional em Paris, minha gente. E brasileiro não é dado a pesquisa. Então vocês têm nas mãos um documento raro, que é toda a história do cemitério onde Kardec está enterrado, ou pelo menos o corpo dele foi sepultado, num dolmen, não é isso? Que tem escrito assim, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei, não é? Por exemplo, Honoré de Balzac está lá, Edith Piaf está lá, Chopin está lá, não é? Molière está lá. Olha, Jim Morrison, eu quando estive lá, eu tive 3 vezes lá em Paris. No último ano que eu fui, na última vez, eu encontrei lá, sob o túmulo de Jim Morrison, mais uma barulheira, um roqueiro. É o túmulo, é um dos túmulos mais visitados de Père Lachaise. E tem. Aqui vocês vão encontrar, tem missa negra, eles levam maconha, cocaína, tem sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, é um inferno. E lá, por debaixo do cemitério, tem passagens secretas, entendeu? É uma coisa assim, são mais de 110 mil sepulturas. Os grandes estadistas franceses estão hospedados lá. Os grandes nomes da literatura, Napoleão construiu um mausoléu para ele, mas acontece que ele não foi sepultado lá. O corpo dele foi sepultado, levado os espojos, né, depois da ilha de Santa Helena, onde ele foi morto por arsênico, administravam doses pequenas. Ele desencarnou assim, foi envenenado pelo seu médico, ainda tem mais essa. Então ele foi sepultado numa academia militar em Paris, e lá a cúpula é toda de ouro, e lá estão os restos mortais de Napoleão Bonaparte. Mas o cemitério foi construído por ele, né? E aí vocês vão ver
A história desse cemitério é interessante. Esse cemitério começou a se tornar assim, a sua população começou a aumentar, depois que foi destruído o cemitério de Saint-Étienne, em Paris, porque pelas leis francesas, e isso correu o mundo, né? Não se pode fazer cemitério, como o cemitério do Campo Santo, em áreas urbanas. E construíram o Campo Santo aqui, porque era distante do centro da cidade. Era chamada, em vez de ser federação, era a antiga estrada do Rio Vermelho. E era uma estrada de barro. Depois apareceu o que? O bonde, né? Não é do meu tempo não, estou contando fatos históricos. Isso é do século passado. Você sabe quando foi construído o cemitério de Campo Santo? Quem disser aí ganha um livro. É do século passado, mas em que ano? 1835. Adivinhar não pode. Tá vendo? Vocês precisam conhecer, viu? Então, em 1836, como houve lá em Saint-Étienne, e houve também em Portugal, porque construíam um cemitério numa localidade distante do centro da cidade. Mas a cidade ia crescendo, né? Como a nossa. E aí começou a envolver também o cemitério. É como também não sepultar mais corpos em igrejas, não é? A igreja aqui que a gente pisa nos túmulos, não é isso? Ali é um verdadeiro cemitério. Aí proibiram de enterrar os corpos, como em Paris também, enterrar os corpos nas igrejas. Aí construíram o de Saint-Étienne. Aí a cidade de Paris cresceu muito. Aí destruíram Saint-Étienne e construíram o Père-Lachaise. Aqui aconteceu, lá os sanitaristas da época pregavam justamente isso, que o cemitério devia ficar fora da área urbana, por vários motivos, não é questão de medo, não. Por exemplo, aqui mesmo o pai de Castro Alves, chama João, não é? João de Castro Alves, ele foi um sanitarista, ele foi, na época do cemitério de Saint-Étienne, ele esteve em Paris, e lá ele participou desse movimento de não se enterrar os corpos em igrejas e tirar os cemitérios das áreas urbanas. Aí quando chegou aqui, ele encabeçou, chefiou uma campanha para proibir as sepulturas nas igrejas. Por quê? Porque falava em odores mefílicos, né? É o seguinte, o corpo em decomposição, mesmo sendo sob a laje, eles conseguiam ultrapassar. E a igreja fechada, sepultavam assim de tarde, fechava a igreja. No dia seguinte, virava uma câmara de gás. Muitas beatas morriam sem ninguém saber por quê. Aí houve essa campanha e proibiram o sepultamento de corpos em igrejas. Isso na Europa, incluindo Portugal, e aqui no Brasil, por força dessa atitude assumida pelo pai de Castro Alves, que muita gente nem sabe, né? Mas foi um ilustre sanitarista aqui no Brasil. O pessoal pensa que ele nasceu, morreu na fazenda, em Cabaceira, em Castro Alves. Não foi, não. Aí, resultado, houve então uma campanha aqui do clero e dos católicos contra a medida de se não enterrar os corpos nas igrejas. Por que faziam tanta questão? Porque diz ali a casa de Deus, né? A pessoa enterrada, o corpo enterrado ali já estava na casa de Deus, não é verdade? E tem uma coisa, os donos da igreja, né? Os proprietários faziam o seguinte,
eles dividiam a igreja, o solo, né, da igreja. Eles tiravam os corpos, sempre, né, renovavam, botavam lá no ossuário, sei lá das quantas, para poder abrir vaga. Da porta da frente, aquela porta grande, até o altar era mapeado. A proporção que a sepultura ia, né, se aproximando do altar, ficava mais caro. No altar era uma fortuna, tinha gente que juntava dinheiro para ter seu corpo sepultado perto do altar mor, que ali era só um pulinho para o céu, né? E os altares laterais também eram disputados, né? Resultado, era uma renda fabulosa, porque morre gente todo dia, não é, minha gente? Como morre, né? Aí, resultado, eles perderam essa vaquinha aí, né? Essa graninha extra. Aí fizeram uma revolução aqui em Salvador. Muita gente não sabe disso, mas dá vontade de contar assim na televisão, né? Não sabe. Até os historiadores aqui, aposto que não sabem. Isso nem cai em vestibular, né? Se caísse, o pessoal estava frito. Aí, resultado, fizeram uma revolução. Os padres, as beatas, todos os católicos, sabe onde desfilaram? Na Rua Chile, entre a Misericórdia e a Rua Chile, não é? E ali onde tinha a Praça da Sé, ali tinha uma igreja. Bem no meio da Praça da Sé tinha uma igreja. Não é? Vocês não se lembram disso, porque foi no século passado. Eu também não me lembro. Aí destruíram essa igreja para fazer a Praça da Sé. Por que a Sé, Praça da Sé? Porque aquele onde era a faculdade católica era a Sé, era a residência do arcebispo, era ali. Depois eles compraram a casa no Campo Grande, que era de um comerciante muito bem sucedido e fazendeiro, e ali transformaram no Palácio Arquiepiscopal. Está vendo? Eu sei mais da história do catolicismo do que muitos católicos por aí. Aí, resultado, a revolta se generalizou. Isso aconteceu também em Paris, aconteceu em Lisboa e aconteceu aqui. Daí, não lembro o nome do governador. Ele terceirizou o sepultamento, que era uma prerrogativa não do Estado, mas da igreja. Então ele terceirizou o sepultamento de cadáveres, né? Resultado, a firma que estava encarregada de construir o Campo Santo, estava construindo, foi depredada pelo pessoal da revolta. O nome dessa revolta é Cemiterada. Então, arrasaram com o escritório que ficava ali na Rua Chile. Não era a Rua Chile, era a Rua do Palácio, onde está o palácio chamado Rio Branco, né? A Rua do Palácio. E tomou o nome de Rua Chile porque em 1901 houve aqui atracou aqui uma fragata chilena e houve um surto de peste, né? Aqui em Salvador, e os marinheiros chilenos ajudaram a debelar essa doença, não é? E em homenagem a eles, o nome Rua Chile, tá vendo? Vocês sabiam dessa? Muita gente não sabia, tá vendo? Era a rua assim mais, né? Chamava footing, né? Quando era menino, era a Casa de Chá, as Duas Américas, né? Hein? Isso é mais recente, claro, né? Claro. O Adamastor, o Palace Hotel, né? E diz que vão até revitalizar aqui, né? O Palácio Rio Branco. Resultado, e o bonde, era um bonde fechado, né, que andava. Aí, resultado, essa turba, né, vamos dizer assim, de revoltosos, esse pessoal foi incentivado pela igreja, marchou pela Rua do Palácio, arrebentou o escritório todo da empresa e marcharam para o Campo Santo. E aí foram mesmo.
pegaram a estrada velha do Rio Vermelho e aí marcharam para o Campo Santo. O cemitério já estava todo pronto, tá? Um parênteses. Sabe onde enterravam os escravos? Nas encostas. Não tem a igreja de Nossa Senhora da Conceição? Né? Pois é, na encosta ali, onde construiu a preguiça, ali, aquela área toda ali, enterravam os corpos ali. Às vezes, quando dava um aguaceiro forte, era o osso descendo naquele... que ali não tinha nada. Não veio a Avenida Contorno, ali não havia nada, ali era o mar. Era uma espécie de um promotóriozinho e o resto era o mar, não tinha nada. O comércio, até a associação comercial, se você observa bem, tem argolas na frente da associação, onde amarravam os barcos. A associação comercial, ali, construída em estilo elisabetano, né? Em homenagem a Elizabeth na Inglaterra, aquele edifício tem uma arquitetura inglesa, sabia? Ali. Então, ali é tudo terreno conquistado ao mar, toda a Avenida da França, e uma parte da Avenida Estados Unidos, aquela que vai dar lá no túnel, tudo aquilo ali era o mar. Você vê que os trapiches, não tem aquelas ruínas de trapiches, eram à beira-mar aqueles trapiches. Então, depois conquistaram o mar, aquele pedaço, e hoje é o comércio, né? Quer dizer, uma parte do comércio, né? Que é ali a Misericórdia até Nossa Senhora da Conceição, ali é a terra firme. O próprio Mercado Modelo ali também era praia, né? Aquela parte toda ali era praia. Então, marcharam sobre o Campo Santo, mas foi um negócio sério. Rebentaram tudo, destruíram tudo, ainda não tinha um corpo lá sepultado, mas destruíram tudo, a capela, não era aquela igreja grande, era uma capela, depois construíram a igreja maior, né? Destruíram o cemitério todo, porque a revolta, porque o povo queria ter seu corpo sepultado na igreja. Lá em Paris também houve uma revolta, pedindo a saída do Saint-Étienne, que já ficava bem dentro da cidade de Paris, antes ficava na periferia. Aí Napoleão resolveu construir o Père-Lachaise. Hoje o Père-Lachaise fica na área urbana de Paris, praticamente, porque a cidade cresceu muito, né? E hoje ele fica já, embora um pouco distante do centro da cidade, mas ele fica na área urbana da cidade de Paris. É um cemitério imponente, é uma coisa assim fantástica, uma vibração estranha. É uma vibração, se quiser, agora no túmulo de Kardec, a vibração é maravilhosa. É o túmulo onde não faltam, de dezembro a dezembro, flores naturais. Olha, é sempre assim. O dólmen fica cheio de flores. Quando é o aniversário do codificador, aí é que a profusão mesmo de flores é uma coisa linda. E a mulher dele, Amélie Gabrielle de Lacombe Baudet Rivail, está seu corpo sepultado lá. Agora, há um outro cemitério, que hoje está meio assim relegado a segundo plano, chama Montmartre, né? Ficava em Montmartre, que é um lugar distante de Paris. Inicialmente, o corpo de Kardec foi sepultado em Montmartre, né? Um ano depois, os espíritas parisienses construíram o dólmen. O dólmen, vocês já viram o dólmen de Kardec? É uma construção assim, segundo consta, né, dos druidas. Eram os sepulcros dos druidas. São duas colunas em granito bruto e uma pedra de não sei quantas toneladas em cima. E o busto de Kardec. E puseram também o de sua esposa, né? Então ali está sepultado Kardec e a mulher dele.
Mas, do outro lado, tem o Père Gaëtan Lemarry, né, que foi o sucessor de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aqui mesmo no Père Lachaise. E mais assim ao norte tem o de Gabriel Delane também. O de Gabriel Delane. Denis não está na cidade de Tours, né? No cemitério da cidade de Tours, T-O-U-R-S, Tours. Né? Então ele está lá sepultado. Mas tem o Gabriel, tem Gelei, que desencarnou num desastre de avião, né? Em 1927, na Polônia, e o corpo foi transladado para o Père Lachaise. Então temos lá Gelei, tem Père Gaëtan Lemarry, tem Gabriel Delane, tem Paul Gibier, que foi professor, foi diretor do Instituto de Microbiologia da Universidade de Nova York, e que descobriu à época o chamado micróbio da raiva, e que atribuíram a Pasteur, mas não foi a Paul Gibier. Paul Gibier era gênio mesmo. Ele tem um livro, Análise das Coisas, e Espiritismo e Faquirismo. Né? Então o corpo dele também está lá sepultado. Eu visitei o de Paul Gibier. Olha, é uma vibração estranha, os túmulos deles. Embora não estejam ali, a gente sabe que não estão ali, mas espíritos que apreciavam esses homens, as suas obras, eles vão ali naquele cemitério como prestar uma homenagem. Então nós sabemos que Kardec não está ali, né? Pode estar seus ossos lá, ninguém sabe. Mas, hein? Se eu quero ir para lá? Eu não. Qualquer coisa, eu até vou, eu não quero, olha, eu só espero que alguém tenha meu corpo, porque eu pouco estou me importando com isso, viu? Eu não vou ter essa despesa, essa dívida, eu não tenho. E eu vou pedir, por favor, botar assim na lápidezinha, se for naquele, né, arquivo morto, né? Botar assim, volto já. Eu vou voltar, hein? Não, esse nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei, não é dele nem de nenhum espírita. É de um pedreiro alemão. E ele foi, essa frase foi encontrada no livro de Wolfgang Goethe, chamado Afinidades Eletivas. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. É a base, assim, da filosofia espírita, não é? Mas não foi cunhada essa frase nem por Kardec, nem por qualquer outro espírita. Isso aí os espíritas pesquisando, não é? Encontraram essa frase, nascer, nem é morrer, assim, nascer, morrer botaram aqui no Brasil, aí ficou aqui, assim, aqui no Brasil, nascer, viver, morrer, progredir. A frase original é nascer, viver, progredir sem cessar, pronto. Aí resultado, puseram lá no frontispício do dólmen, não é? Daquela pedra enorme, essa sentença que resume, não é? O nascer, o viver, o progredir sem cessar, o retorno, não é? É a base assim, filosófica, ética da doutrina espírita. Então foi uma frase muito interessante, muito feliz, não é? E o nome Allan Kardec também há certas controvérsias, que o espírito Zéfiro é um espírito ligado à mitologia grega, né? A gente não sabe. E ele disse a Kardec que numa vida passada ele era druida, né? Vocês sabem o que é druida, né? Sabe? É uma casta de sábios, sacerdotes, magistrados dentro da civilização céltica, não é? Então os druidas não são como às vezes as pessoas pensam, um grupamento étnico, não é? Era um grupo especial dentro de uma cultura, a cultura céltica, né?
que eles não escreveram nada, mas deixaram, né, através dos chamados jograis, os jograis que percorriam toda a Europa, iam contando as façanhas, os feitos, as realizações, os princípios da cultura céltica. E aí se teve conhecimento, através de jograis, que era uma espécie de jornais ambulantes, né? Uma espécie de literatura de cordel. Eles espalhavam as notícias. Então, muita coisa se sabe através de chamar tradição oral, né? Então, Kardec teria sido um druida. E esse druida teria se chamado Allan Kardec. E vocês sabem que a mitologia céltica é interessante e tem uma correlação com a doutrina espírita muito interessante, muito significativa, né? Eles criam na imortalidade da alma, criam na reencarnação e, sobretudo, num julgamento, né? Não de Deus, mas um julgamento consciencial do homem. Uma coisa muito importante. Tanto que Júlio César, quando você viu o herói das Galhas, né? Os galeses, na verdade, eram os celtas, era um ramo étnico dos celtas, os chamam de gauleses, né? Mas o correto é galeses, né? É o termo correto. Então era dentro da cultura dos francos, não é isso? Os francos que habitavam, ou então dos bretões, né? Que viviam, porque os celtas vinham desde a Inglaterra, é uma ilha, né? Entravam no continente europeu e iam até a Alemanha. Era realmente uma população fantástica, uma civilização notável, né? E César se encarregou de destruir Júlio César, né? Vocês já viram falar em Júlio César, né? Júlio César, aquele do Rubicon, ala jacta est, né? A sorte está lançada, né? Aí, resultado, Kardec, o nome Kardec teria sido revelado a ele pelo espírito Zéfiro, mas há uma floresta na Alemanha, perto da chamada Floresta Negra, nem é uma floresta, é um bosque, que se chama Allan Kardec. Ora, por que ninguém sabe, né? Vocês já leram O Processo dos Espíritas? Quem já leu aí? E foi escrito por Marina Lemarie, esposa de Pierre Gaëtan Lemarie. Ele substituiu Kardec na Sociedade Parisiense, junto com a viúva de Kardec, Amélia, né? E ele e Amélia Baudet dirigiram a Sociedade Parisiense. Quando Amélie Baudet desapareceu, né, pelo menos visivelmente, porque ela desencarnou, o que é que aconteceu? Aí juntaram o Pierre Gaëtan Lemarie, Paul Lemarie, o filho, e Marina Lemarie, a mulher de Pierre Gaëtan Lemarie. Resultado, envolveram o espiritismo na teosofia e começaram a introduzir o livro da Helena Blavatsky, né? Que é uma das fundadoras da teosofia, junto com Anne Besant, Lady Bitter e Companhia Limitada. Então eles levaram para dentro da Sociedade Parisiense a teosofia. Foi aí que o espiritismo foi se enfraquecendo em Paris. Aí começou a pregar a teosofia, que são ideias que não tem nenhuma sustentação científica, é mais uma doutrina baseada em alguns aspectos do que se encontra no livro dos Upanishads, não é? Porque, às vezes o pessoal pensa que o Upanishad é uma raça, não é? É um livro chamado Upanishads, que é antiquíssimo, tanto quanto o Isivestia. Então eles pegaram de empréstimo aquilo ali, e aí escreveram, eles instituíram a chamada teosofia,
que é um estudo, teosofia, que é um estudo da natureza de Deus. E que as pessoas não sabem que são, quanto mais da natureza de Deus. E aí começou Helena Blavatsky, aí vocês vão encontrar a biografia dela, o trabalho dela no meu livro chamado As Mulheres Médiuns, porque ela materializava espíritos também, era uma médium extraordinária, Helena Blavatsky. Aí corromperam o espiritismo na sociedade parisiense. Então, e houve também uma cisão, a sociedade parisiense fechou as portas, e Pierre Gaëtan Lemarie desencarnou, e Marina Lemarie, sua esposa, se transformou numa grande pesquisadora dos fenômenos espíritas, tendo como médium, sabe quem? Quem? Florence Cook. Florence Cook é aquela que serviu de médium a William Crookes, lembra? Então, Florence Cook estava com 57 anos de idade, serviu de médium e materializou o espírito, foi uma coisa assim maravilhosa. É um capítulo assim à parte da história da ectoplasmia, né? Ou dos fenômenos ostensivos, como eu chamo do espiritismo. Então o cemitério Père Lachaise, quando vocês visitarem, vocês não deixem de ir ao túmulo de nosso codificador. É uma vibração estranha, uma coisa assim incrível, podem ter certeza. Então lá estão os seus despojos e da sua viúva. E os grandes mestres do espiritismo em Paris, principalmente em Paris, também tiveram, né, os seus corpos sepultados nesse cemitério. Tem também o Charles Richer, está lá também, né? Tem o Charles Richer, tem Delane, tem Pierre Gaëtan Lemarie, tem a esposa dela, Marina, né? E aí por diante, vários outros, como Paul Sourier, que também foi um dos maiores magnetistas da época de Kardec, e que deu assim um impulso extraordinário à doutrina espírita, provando, como Kardec mesmo diria na Revista Espírita, que não se pode entender o espiritismo sem estudar o magnetismo. Então, um dia desse eu vou trazer aqui o trabalho, meu livro, por exemplo, Espiritismo e Magnetismo. Por que vocês não adquirem? Compram tanto livro aí. É um livro de pesquisa, né? Então, Paul Sourier, né? François Deleuze, o barão de Potete, Henri de Potete, todos eles estão sepultados, tiveram seus corpos sepultados no cemitério Père Lachaise. Eu tenho a impressão que à noite eles se reúnem lá, fazem uma maior reunião, né? Maior encontro assim, de gênios da pesquisa espiritista, né? Então, esses estudos são interessantes. Tanto quando eu estive lá na primeira vez, lá no Père Lachaise, havia uma livraria, e eu comprei algumas obras de Denis, Delane, Richer, né? E eu trouxe e publiquei um artigo num folheto, assim, o SEI, Serviço Espírita de Informação, da CAPEM até. E esse folheto é publicado em Esperanto e corre mais de 100 países. Eu não sei, parece que viram o meu artigo elogiando que dentro do cemitério Père Lachaise, né, encontrei uma livraria espírita e tal. Na segunda vez que eu fui, estava fechada a livraria. Era dentro do cemitério. Então eu escrevi e alguém viu a administração do cemitério, que era uma administração laica, né? Quer dizer, não religiosa. Mas depois passou para uma administração mista, né? E aí foi aí que eles fecharam a livraria, infelizmente, né? Agora, que é um lugar imponente, é um negócio assim fantástico. É uma coisa assim fora do comum. É uma vibração assim, porque pelos
que foram ali sepultados, né? Criou uma atmosfera, não é que eles estejam ali, a gente sabe que não estão, mas criou uma atmosfera assim, mística, né? Uma coisa assim, fora do comum. Então, os turistas, nos roteiros das excursões, incluem o Père Lachaise. Às vezes não, mas há excursões que não, mas muitas excursões incluem o Père Lachaise. E vale a pena ver, com certeza absoluta. E lá teve um problema lá sério, né? Foi em 1871, o Père Lachaise foi palco de sangrenta batalha. Os últimos defensores da Comuna, tentativa revolucionária feita pelos setores operários franceses para assegurar a gestão dos negócios públicos no âmbito municipal e sem interferência do Estado, que existiu em 18 de março de 1871 a 28 de maio de 1871, ao se refugiarem no Père Lachaise, foram fuzilados lá mesmo pela repressão junto a um muro, o Mar das Federações, que até hoje é objeto de peregrinação de pessoas vindas de várias partes do mundo. Foram mais ou menos 180 revoltosos que morreram fuzilados no cemitério, dentro, o muro de dentro do cemitério. Foram fuzilados ali. Era a famosa Comuna 1871 e pregava uma vitalização da municipalidade. Então eles queriam também que o município de Paris ficasse à frente dos principais eventos políticos, sociais, econômicos, né? E ligados também à saúde. Isso é 1871. Né? Ali, olha, de 1815 até 1890, por aí, a França foi sacudida por inúmeras revoluções. Até a época de Kardec. Né? Começou com o Manifesto Comunista em 1848, foi em Londres, mas houve uma repercussão em toda a Europa. Esse manifesto ia ser lançado em Paris, mas as autoridades francesas não permitiram. E Kardec estava lá, né? Em 1848. Em 1843, antes, teve uma revolta dos trabalhadores do porto de Marseille. Eles marcharam sobre Paris, sabe por quê? Para o trabalho da mulher, o trabalho do menor, a insalubridade, o que hoje pedem já se pedia a essa época, né? Porque começou a Revolução Industrial, né? Fruto da Revolução Industrial, muita poluição, muita insalubridade, o horário de trabalho era 12 horas por dia, né? Aí vocês vão ver nas leis do trabalho, na lei de sociedade, na lei de liberdade do Livro dos Espíritos, reflexos desse processo que eclodiu na França, na Europa, especialmente na França, no que diz respeito às reivindicações sindicais, já estavam se formando os sindicatos, quanto ao respeito que o Estado deveria ter ao trabalhador. Aí, dessas revoltas, surgiu a redução da jornada de trabalho em 8 horas, o que foi acompanhado pelos países daqui sul-americanos, especialmente o Brasil, cujo direito de trabalho, né, muita gente sabe aí, tem base no direito italiano, né, direito de lavoro, né, e tem base no direito francês. E, então, é isso que precisa se reformular a legislação trabalhista para adequá-la à cultura brasileira, às necessidades, às prioridades e às circunstâncias de ordem cultural, sociológica, política do nosso país. Porque o modelo foi importado, na verdade. Aliás, quase todo direito, o direito civil, direito penal, tudo é cópia. Então tem que haver uma adequação, né?
Eu mesmo participei em 1973 da feitura de um Código do Trabalho em Brasília. Eu levei lá mais de 2 meses participando na Comissão de Justiça da Câmara Federal, porque eu advogava aqui para sindicatos. Aí os sindicatos me mandaram. E foi um trabalho notável, tanto que a abertura foi uma coisa assim fantástica para o Vitor Russomano, um dos maiores juristas do mundo, brasileiro, de origem italiana, mas nasceu no Brasil. Que espetáculo! O cara falou 2 horas, o pessoal ficou com saudade. Que cultura extraordinária, que facilidade, né? Que carisma o cara tinha. E eu, no plenário da comissão, não foi no plenário da Câmara, mas no plenário da comissão, reunida, a Comissão de Justiça, né? Subiu um sujeito pedir a palavra para dissertar sobre algum tema ligado ao encontro. E eu me inscrevi. E antes de mim apareceu um sujeito que disse que e disse que o direito trabalhista, não é, na França teria inspirado a encíclica Renovarum de 1891 do Papa Leão. Que Leão é? 13. Então, ele diz o seguinte, que a direito do trabalho teria inspirado a encíclica de Leão XIII, a Renovarum, né? Onde havia uma análise sobre os problemas sociológicos, políticos, econômicos, etc. E religiosos, não botou espirituais. Aí eu, quando assumi a palavra, eu estava com o Livro dos Espíritos dentro da pasta. Aí eu mostrei, tinha mais de 200 pessoas de todo o Brasil, sindicalistas, advogados para tudo quanto é canto. Aí eu disse o seguinte, me permitindo, né, data vênia, não é? O vênia concessa, o meu antecessor falou sobre a Renovarum, realmente uma encíclica muito importante, que teria sido inspirada nos movimentos trabalhistas na França. Aí eu disse o seguinte, antes da Renovarum, tem aqui o Livro dos Espíritos, que é de 1857, a Renovarum de 1891, em que Denisard Hippolyte Léon Rivail, cognominado Allan Kardec, examinou aqui com os espíritos todos os aspectos éticos, sociais, políticos, econômicos, espirituais, de todo o processo, né, decorrente da Revolução Industrial, e que criou um tumulto em toda a legislação trabalhista francesa, pela falta ainda de critérios que obedecessem às prioridades, às necessidades humanas. Rapaz, eu aplaudi. E aí eu ofereci ao presidente da comissão, que foi justamente o doutor Vitor Russomano, eu ofereci o livro dos Espíritos. As pessoas depois me cercaram para saber que livro é esse, que pensavam que era Renovarum, que teria dado o pontapé inicial. Foi o Livro dos Espíritos. Se vocês pegarem a lei do trabalho no Livro dos Espíritos, vocês vão ver isso. O problema da necessidade do trabalho. Existe também aspectos espirituais, existe. A lei de sociedade, a lei de liberdade. Porque a liberdade, quando Kardec e os Espíritos falam liberdade, não é uma liberdade apenas em nível assim, espiritual, social, mas sobretudo político, porque não se pode falar em liberdade sem se falar no seu aspecto fundamental, que é justamente o político. Não é não? A lei de sociedade, em se estudar a sociedade, tem que se estudar o quê? Os seus aspectos intrínsecos,
ligados ao que? À política, ao Estado. A gente tem que estudar a teoria do Estado, e Kardec deve ter estudado, né? Que depois teve um expoente notável na teoria do Estado chamado Duguay, né? Ter estudar a teoria do Estado para entender o processo social e obedecendo às circunstancialidades de ordem cultural. Certo? Não entenderam tudo direitinho? Vocês vão fazer vestibular um dia desse, viu? Então veja como o cuidado, a gente tem que estudar o livro dos Espíritos sob esse prisma. Não é só a questão de uma religião, é porque os espíritos... Não, a gente tem que estudar primeiro toda a situação política, social, econômica francesa. Inclusive a Europa vivia sob o absolutismo, não é isso? Na época de Kardec, quem estava governando a França? Absolutismo. Então, se falar em liberdade, olha, Kardec foi notável, minha gente. Falar em liberdade, em igualdade, naquela época, era uma temeridade. Eu não sei como o livro dos Espíritos não foi, não é, proibida a sua divulgação. Não sei por que não proibiram a sua divulgação, melhor dizendo. Porque ele falava nos aspectos mais importantes, porque não é liberdade espiritual, não é? Era liberdade social. E quando a gente fala em liberdade social, o que é isso? A gente está falando de quê? O que hoje está tanto na moda, todo mundo, cidadania. Aí, coitado, tem gente que fala que é cidadania, não sabe nem que diabo é cidadania. Então é isso. Então vocês vão ver a cidadania no livro dos Espíritos. Kardec foi pioneiro. Antes mesmo dos grandes, dos positivistas, dos sociólogos, de Jean-Paul Sartre e Companhia Limitada. Então Kardec se antecipa a esses estudiosos da complexidade, não é, social, e lança as bases da sociologia espírita. A gente tem que estudar o livro dos Espíritos, nas suas leis morais, dentro dessa ótica sociológica. Aí é que o indivíduo cresce onde? Na sociedade. Ali ele exerce o quê? A sua liberdade. Mas que liberdade é essa? Uma liberdade limitada? Limitada o quê? Pela legislação, pelas leis, claro, mas leis e legislações que ele, o próprio indivíduo, ajudou a elaborar através dos representantes que ele escolhia. No Estado absolutista, esse conceito de liberdade era muito restrito, e essa participação da chamada cidadania do indivíduo também sofria restrições. No Estado pluralista, aí a coisa tomou outro rumo. Resultado, nós, diante da nossa situação aqui, nas culturas humanas, nós espíritos exercitamos o livre-arbítrio. Veja, é uma coisa muito interessante o que os espíritos estão aqui dizendo. O livre-arbítrio é exercido pelo homem para o limitar. Então isso não é o exercício da liberdade, mas a vigilância da liberdade. Então, quando o legislador se debruça para elaborar uma lei, ele está elaborando aquela lei em nome do que? O poder emana do povo e por ele será exercido, não é isso? Então, quando o homem está fabricando, melhor, está elaborando uma lei, o legislador, ele está falando ali, fazendo em nome do povo. Então, é o exercício do livre-arbítrio sendo cerceado pelo próprio homem. Então, o homem precisa de limitações à sua liberdade. No plano humano, político, sociológico, é a legislação. No plano individual, é a consciência. Por isso que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência. Enquanto que a lei do homem está escrita o quê? No tempo. Porque é através do tempo que ela se dinamiza, ela se adequa a situações políticas, sociais, principalmente depois das revoluções industriais, as duas.
Aí o conceito de liberdade, de igualdade, sofreram esses conceitos uma profunda reavaliação. Enquanto que a lei de Deus não é perenizada, é imutável, está em nossa consciência. É ali que está a tábua, a verdadeira tábua da lei, não são os 10 mandamentos. Aqui não é piada, aquele é chamado Deus de burro. A verdadeira lei está em minha consciência, e eu é que aciono essa lei, e eu que determino a intensidade da punição, porque a punição estará sempre de acordo, sempre para e passos, sempre em consonância com a intensidade do ato que lhe deu causa. Está vendo? Então o homem tem um poder fantástico de estabelecer o quê? A sua própria punição. E o grau de punição depende do grau do ato que praticou. Isso não é fantástico? Não é melhor do que ficar é pecado desejar a mulher do próximo, é pecado. Vê se Deus tem seus cuidados para escrever uma asneira dessa. 10 mandamentos é uma asneira, embora tenha espírito no Brasil que acho que é uma maravilha, mas para que deixa se preocupar em a gente adulterar? Hein? Não desejar a mulher do próximo, não é isso? Não furtarás, é o que mais, porque os políticos furtam, porque o furto e roubo tem furtar é uma coisa sem violência, e o roubar implica o quê? Violência. Então, não furtarás, não matarás, foi o que mais Deus fez. Hoje mesmo esse chicanismo teve uma coisa interessante, Caim e Abel. Por que eles brigaram? Porque Deus aceitou as oferendas de Abel e não quis aceitar as oferendas de Caim. Veja que Deus maluco. Deus aceitar o quê? Cabrito, carneiro. Mas isso, olha, minha gente, aquilo ali não é sagrado, aquele livro. Aquilo é um monte de bobagem. E todo mundo bate palma. Cortar o cabelo? É uma coisa muito... E os piolhos, para onde é que vão? Então, espiritismo é estudo, é pesquisa, é reflexão. Se alguém veio aqui pensando que eu ia dizer, meus irmãos, a misericórdia de Deus, porque o amor cobre a multidão dos pecados, porque a misericórdia... Nada disso, eu estou aqui para palhaçada não. Jesus disse, a cada um segundo as suas obras, não foi isso? Não foi assim que ele disse? Então, se ele disse isso, ele está dizendo o quê? Que nós vamos ter o que merecemos, por força de quê? Dos nossos atos. Então, nada está escrito. Não existe um determinismo. E para encerrar, determinismo e livre-arbítrio. Você sabe o que é que determina o fato? É o exercício do livre-arbítrio. A pessoa comete um ato agora, gera uma repercussão, que pode ser imediata ou imediata. Quer dizer, pode ser nesta vida ou em outra vida. Resultado, você cria aquela repercussão. Quando você está no exercício dessa repercussão, há de se dizer, é uma fatalidade, estava escrito, não estava não. Nós não somos marionetes. Nós é que provocamos aquilo. Olha aí. E tem uma coisa, incessantemente nós estamos provocando esses atos, esses processos, essas repercussões, através do que? Do ato perpetrado. Às vezes um ato é praticado, muita gente pensa que aquilo ali estava escrito, não. Aquele ato está dando início a um processo de repercussão.
Ah, minha fita sobre maledicência. Hein? Está gravando. Então, minha gente, vamos estudar, porque vocês só vão entender espiritismo assim. Não adianta. Hoje eu encontrei um pessoal lá no shopping, está um grupo de um centro aqui, muito bom, pessoal maravilhoso. Aí perguntava, conversa vai, conversa bem. Mas o que você acha do livro tal? Não vou dizer nem o nome. É um livro, eu chorei. Aí eu olhei assim, o pessoal, todo mundo esperando minha resposta, né? Aí eu dei. Eu não tenho duas caras. Eu digo, olha, o livro espírita que faz o homem chorar é um livro triste. É um livro que estimula a tristeza, o desânimo. Agora, o livro espírita que faz o homem sorrir e através disso a sua reflexão, aí é um bom livro. Que eu detesto pensar que uma manifestação orgânica, que são as lágrimas, possa representar a minha alma. A satisfação, a alegria, a tristeza não estão ligadas a estímulos humanos, não é? Estão ligadas ao quê? A burrice humana. Eu não choro. É um desperdício. É por isso que eu tive um problema de congestão pulmonar, que tanta lágrima acumulou, que eu fiquei o problema, né? Eu acho que o homem tem que primeiro raciocinar. O espírita verdadeiro é aquele que raciocina, que faz sua reflexão, que se situa no mundo onde está, que pensa na morte, mas não com temor, mas pensa na morte com naturalidade. Olha, tem uma coisa interessante, os espíritos que desencarnam nunca contam o transe da morte, o verdadeiro transe da morte. Ele não sabe como é o morrer, ninguém sabe. Desprender-se do corpo é um ato. Mas o que é o morrer? Ninguém nunca soube dizer isso. Sabe por quê? Que é uma coisa muito particular. Cada um tem a sua própria morte. Por isso a gente não pode criar um conceito genérico. Ele é específico. E só o espírito que sabe, e ele não conta a ninguém, o transe da morte. É uma coisa muito íntima. Sabe por quê? Sabe por que isso? Que ele entra em conflito. Ele vê seu corpo lá, ele fora dele completamente, definitivamente, e ele está vivo. Então, o que é a morte? Ele deve perguntar: será que eu morri? E como eu estou aqui vivo? E como eu estou pensando? Está vendo? Então, a morte é uma coisa que não se define, se vive. Que a gente vive na morte o tempo todo. Nosso corpo morre constantemente. As células não se renovam, não é? Todo mundo sabe aí. Mudou esse conceito aí? Hein, doutor? Mudou? Hein? Não? Pois é. Então nós morremos o tempo todo e a gente não percebe. Não é? E veja que coisa fantástica. Morrem células e outras renascem. É um simbolismo assim fantástico. É como a vida. Nós somos células de um corpo chamado corpo social. A gente morre para esse corpo. Um dia nós voltamos. E essa renovação que vai estabelecendo a evolução e o evolver das ideias, dos valores, das legislações, é o crescimento do homem. Quando a gente vê o que aconteceu em Nova York, a gente observa o quanto primário é ainda o homem, quanto perverso ele ainda é, quanta maldade, não é? E as pessoas aqui, os espíritas, deslumbrados, delirantes, autoiluminação, autoconhecimento. Vá morar na Palestina
e pregue lá a autoiluminação. E acabou, viu? A fita que Raul disse? Olha, a fita que Raul falou, tem aqui, ó, a maledicência. Dá um vizinho, uma vizinha, entendeu? A sogra. Estão chegando também, podem comprar pra onde? A maledicência é um estudo aqui, ó. Vocês compram isso aqui, vocês vão e dê de presente a uma fofoqueira, a um fofoqueiro, viu? Que a procura do mundo é homem fofoqueiro. Mulher já até pagar, já faz parte da natureza. Machista. Vai ter almoço. Olha, Ah, não é porque teve um almoço atrasado. Vai levar, né? o quê? Eu vou, claro Ah, que eu meu vou. amigo, hein? É seu número, é? Não brigue não. Brigar com? Não brigue não. Não, tá tudo bem. Tá? Tira. Ou você vai levar? Não, leva. Bom, vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos. Ô, Laura, senta aqui reunido. Vamos elevar nossos pensamentos e vamos fazer uma reflexão sobre a nossa amada doutrina. Cadê os médios de julho? Diga, Carol. Vem. Depois de amanhã a gente É? passar a caixa, vai Pode. Você senta aqui que os espíritos aqui com você. Sente aí, fecha os olhos e relaxa. A turma aqui vai cuidar de vocês. Fecha os olhos. Depois. Vai tomar o passo, senta lá. Elevemos nossos pensamentos. Vamos mentalizar Jesus. Não aquele Jesus crucificado. Aquilo ali é o símbolo da maldade humana. Aquilo não é o símbolo que deveria estar representando uma religião. Aquele é o símbolo da perversidade, do arbítrio, do desprezo. Vocês veem o que está inscrito no topo da cruz, ironicamente: Jesus, o Rei dos Judeus. Então, a cabeça de Jesus, sobre a cabeça de Jesus, uma frase irônica, debochada. Ele lá impotente, pregado na cruz. Isso não pode ser o símbolo de uma religião. Não pode ser o símbolo da liberdade, do amor. Ali é o símbolo da perversidade dos homens de todos os tempos. Porque até hoje existe a crucificação. A própria maledicência é uma espécie de crucificação. Prega o indivíduo no madeiro infamante da intriga. Então nós vamos pensar em Jesus pregado naquela cruz, onde se pregavam os criminosos, onde se pregavam os acelerados. Vamos pensar em Jesus que retorna após 3 dias, recuperando-se da crise da morte. Então ele volta e dá o testemunho da imortalidade da alma. Aquilo ali é um milagre. Jesus seria o próprio Deus, mas não. No momento em que a gente tem que chamar a atenção disso,
Quando Jesus desencarna e retorna, ele era para a sua comunidade, para os seus contemporâneos, ele era apenas o filho de José, o carpinteiro. Ele estava demonstrando que a alma sobrevive à falência do corpo. Esta é a grande mensagem de Jesus, a nosso ver. Os seus evangelhos, suas palavras, seus conceitos, seus valores, que muitos foram até deturpados pela exegese, pelas interpolações, mas ele reapareceu aos discípulos e apóstolos. Foi a grande mensagem de Jesus, a mensagem mortalista. Ali ele estava tendo testemunho da sobrevivência, da vitória do Espírito sobre a morte. Foi essa a mensagem do grande Mestre. E é nessa mensagem, sobre essa mensagem, que nós devemos proceder às nossas reflexões. Ele não retorna à vida física, porque ali estaria sendo procedido a um milagre. Ele retorna como muitos retornaram, como Keti King retornou, como Florence Marriott retornou, como tantos outros grandes espíritos retornaram na intimidade dos laboratórios idôneos, de experimentadores sérios, equilibrados e não espíritos. Nesses laboratórios, os espíritos se manifestavam, assim como Jesus se manifestou, dando continuidade à mensagem de Jesus sobre a imortalidade do ser. Então, nesses laboratórios, e laboratório quer dizer laboratório, labor e oração, a imortalidade da alma se preservou. Infelizes aqueles que pensam que a vida termina no túmulo, que a vida começa no útero, ali segregado, como se fosse um túmulo. E dali, depois de algum tempo, aquele corpo que floresceu há de consumir-se sob a terra. Muita gente pensa assim. Muitos imaginam isso. E temem a morte. A consciência ocidental a respeito da morte tem como meta prioritária o medo. Mas Jesus veio e deu esse testemunho, não deram importância, um milagre. Isso só podia acontecer unicamente com Jesus. Mas ele disse algo muito interessante. O que faço, podeis fazer. Isso ele se dirigindo aos homens de todos os tempos. Então, se ele pôde voltar da morte, nós também. Se ele pôde mostrar aos homens do seu tempo e de todos os tempos a imortalidade do ser, nós também. Não tenho a menor dúvida. Então vamos nos preparar também. Isso não é uma questão do Buda. Não é
um processo esdrúxulo, nós vamos nos preparar para o pós-morte. É muito importante. Podem ter certeza disso. Então que Jesus, grande e vitorioso do Gólgota, que os espíritos mestres da codificação e todos aqueles, mesmo não espíritas, que trabalharam com amor e dedicação nos laboratórios de universidades, de suas próprias casas, que esses espíritos sejam conosco, que nos inspirem, a fim de que possamos preservar nesta terra de tantos contrastes, nessa terra de milhões de analfabetos, de céticos, de religiosidade fanática, que nós consigamos preservar o Espiritismo na sua pureza, na sua transcendentalidade, na sua importância, não para um grupo de pessoas, os espíritas, mas para todos os homens, para todos aqueles que queiram realmente saber quem são, que fazem neste planeta, qual o significado da vida e qual a importância nenhuma da morte. Que o Espiritismo possa resistir a esses ataques dos terroristas do amor e dos pregadores da imbecilidade. E ele vai resistir, pelo menos aqui, nesse bastião espírita, debruçado sobre o mar, como uma fortaleza. Pelo menos aqui há de se pregar sempre o Espiritismo conforme o Espiritismo. E o amor aqui nesta casa não é aquele amor que provoca as lágrimas, não é aquele amor que provoca palpitações incontroláveis, mas é o amor que sustenta, que alimenta, que vivifica a razão. E muita paz. Trabalhar.